Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Dessa vez aqui nós vamos fazer uma breve apresentação bem simples de como utilizar a formatação condicional no Excel. Eu fiz aqui uma brincadeira de uma planilha como se fosse uma turma de alunos, Universidade dos Campeões, da Universidade dos Campeões, e os alunos são os times. Eu estabeleci algumas notas já previamente e quero que ele me apresente a média desses alunos e depois ele vai pintar de uma determinada cor se a pessoa for aprovada, se ela não foi aprovada, mas está em recuperação de uma outra cor, e se ela foi reprovada, de uma terceira cor. É só uma brincadeira, mas isso aqui também serviria para controle de gastos mensais, para nós sabermos se estamos mantendo um orçamento aceitável ou gastando mais do que deveríamos e pintando em alguns locais que nós estabeleceríamos se tiver ultrapassando o que havíamos previsto. Mas vamos seguir aqui como se fosse essa turma apenas para ver como funciona a apresentação condicional. Então, como eu disse, eu estabeleci algumas notas aqui só para ganhar tempo e usei a fórmula de média. A fórmula de média é bem simples, se eu não tivesse feito isso já, bastaria digitar igual média, abre parênteses, e depois eu marco aqui quais são as células que eu quero que ele considere para média. Quando eu selecionei todas as células, depois eu fecho parênteses, dou um Enter, ele vai me apresentar a média do Fluminense para as 4 provas que ele fez. Aqui, para que eu não tenha que repetir essa fórmula em todos os outros alunos, eu vou clicar aqui nesse quadradinho da célula, vou clicar e segurar e arrastar até a última célula. E ele vai repetir essa mesma fórmula para todos os alunos aqui ao lado. Então, o que eu quero que ele apresente? Eu quero que, se a pessoa tirou 7 ou mais, ela seja aprovada. Se a pessoa ficou entre 5 e 6,99, ele seja considerado em recuperação. E se ficou abaixo de 5, seja reprovado. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos usar uma outra fórmula, que é a fórmula do C. Essa fórmula, basicamente, ela vai fazer a comparação entre uma condição pré-determinada. Se essa condição for atingida, ele vai apresentar um resultado. Se essa condição não for atingida, ele vai apresentar um segundo resultado. Porém, como aqui eu estou utilizando uma terceira opção, que no caso é a recuperação, então eu incluí nessa fórmula, eu fiz uma fórmula dentro da fórmula para que ele pudesse apresentar um terceiro resultado. Então, como vai funcionar? Igual C, nós vamos abrir o parêntese, e a célula que eu quero que ele considere para verificação é a célula F5, no caso aqui da coluna F, e a linha número 5. Eu quero que ele pegue a média, é essa célula aqui, eu quero que ele pegue essa célula e faça uma comparação para ver se ela é menor, se ela é maior ou igual a 7. Se ela for maior ou igual a 7, ele vai me apresentar aqui ao lado a resposta de aprovado. Se ela não for maior ou igual a 7, ele vai fazer uma segunda verificação. Então, após o ponto e vírgula, eu vou colocar novamente um C, abro parênteses e coloco esse E aqui, que é uma outra fórmula, para que ele possa fazer a verificação dessa terceira condição. Esse E vai fazer o quê? Ele vai confirmar se na célula F5, é a mesma célula, se ele for maior ou igual a 5, ele vai, se for maior ou igual a 5 e menor que 7, ele vai apresentar aqui o resultado como recuperação. Então, nós já temos aqui que se ele for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se ele for maior ou igual a 5, porém menor que 7, ele está em recuperação. E se nenhuma das duas situações for apresentada, eu não preciso colocar fórmula alguma, ele já apresenta o resultado como reprovado. Da mesma forma que na fórmula anterior, eu vou, para não ter que ficar repetindo isso o tempo inteiro, eu vou clicar aqui no quadradinho pretinho aqui da célula, bem aqui no cantinho, vou clicar até que fique uma cruz preta e vou arrastar até a última fórmula, até a última célula, perdão. Ele já vai apresentar aqui os resultados de aprovado e reprovado. Porém, não é isso que eu queria mostrar. Eu quero mostrar a formatação condicional. Eu quero que ele pinte, para ficar mais fácil a visualização, quem foi aprovado, quem foi reprovado e quem está em recuperação. E é bem simples também. Nós vamos aqui clicar em formatação condicional. Vamos colocar aqui realçar regras.
E dentre as opções, nós vamos colocar aqui, ó, igual a. Essa opção aqui, igual a. Então, ele vai abrir uma caixinha de seleção, onde eu vou colocar qual é o critério que eu quero que ele verifique para atender com a cor que eu desejo. Então, vamos lá. Eu quero que seja, quando for, não precisa fazer diferenciação de maiúsculo e minúsculo, quando for aprovado, eu quero que ele pinte essa célula de verde e o texto escuro. Eu poderia personalizar, mas eu vou usar aqui só para facilitar o trabalho. Verde e o texto escuro. Então, se ele foi aprovado, ele vai pintar de verde lá e colocar o texto um pouquinho mais escuro. Vou dar OK, ele já aplicou aqui. Perceberam? OK. Mas eu ainda quero que as outras células também sejam diferenciadas. Eu nem tiro a seleção que eu já havia feito anteriormente. Eu vou lá de novo em formatação condicional, realçar regras das células, novamente igual a, e agora eu vou colocar aqui recuperação. Quando for recuperação, eu quero que ele mostre em amarelo, porque a pessoa ainda tem a oportunidade de ser aprovada. OK. Ele já fez a diferenciação nas duas primeiras. E agora a última opção, que é o de reprovado. Eu não tiro a seleção e volto aqui no formatação condicional. Realçar, igual a, quando for reprovado, eu quero que ele pinte, pode ser vermelho, que ele já até selecionou por padrão, eu vou deixar o vermelho mesmo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer aqui, conforme os critérios de verificação que eu já havia mostrado anteriormente, quem foi aprovado e quem foi reprovado. Ah, mas o aluno aqui fez um trabalho e acabou sendo aprovado. Então, eu vou dar mais uma nota aqui para ele. Não tem problema. Por exemplo, o River Plate. Ele fez um trabalho e tirou 9. Aí, ele já automaticamente pintou de verde e aprovou o aluno River Plate. Mas vamos manter ele aqui com 3. Ele continua sendo aprovado. Vamos pôr aqui 2 para ele ficar em recuperação. Então, nós vamos ver, por exemplo, um outro aluno aqui, o Fluminense, por exemplo. Ele tirou 8 na prova 3, mas aí eu vi que eu lancei a nota errada. Ele, na verdade, tirou 1. Vamos ver se ele apresenta em reprovado. Ele foi reprovado. Então, no somatório, ele ficou abaixo de 5, já ficou em vermelho e pintou como reprovado. Mas de todas as notas eu lancei certinho mesmo. Então, assim, nós verificamos que é uma boa turma, a Universidade dos Campeões é uma turma relativamente regular. Nós tivemos 3 aprovados, o Botafogo, evidentemente, com louvor. Nem vou fazer comentários, porque senão vão falar que é porque eu sou botafoguense. Não é, o cara realmente é fera. Vasco foi aprovado raspando, mas foi, e o 15 de Jaú, excelente também. Então é uma boa turma, o Fluminense, o América e o River Plate, eu sei que eles vão estudar e vão ser aprovados também. Agora o Flamengo... Bom, o Flamengo é o de sempre, né? Se não for o apito amigo, ele vai continuar reprovado e na nossa universidade não tem apitos amigos. Então, ele está reprovado. Beleza? Era isso que eu queria mostrar, bastante simples de utilizar, dá para usar em bastante situações, espero que seja útil para todos. Até a próxima, tchau, tchau.